Mas beleza, Ícaro. Por enquanto a gente estava falando do paciente que tem um risco aumentado, etc, etc. Vamos agora para uma situação mais complicada. O paciente é diabético sabido, glicado lá 7,5, 8 e tal. E ele já chega com sintomas de insuficiência cardíaca para a gente, de espinéia e tal. Você fez lá o ecocardiograma, fração de ejeção preservada, mas hipertrofia de ventrículo esquerdo, disfunção diastólica, aumento de teatro esquerdo. Você usou lá os scorezinhos que a gente usa para isso, fração de ejeção preservada, HFpEF, tem outros lá que a gente usa. E, puf, fechou o diagnóstico. Esse paciente tem diabetes, sem dúvida nenhuma, e ele tem insuficiência cardíaca, sem dúvida nenhuma. E agora, trazendo lá, desde que eu era residente de clínica, sempre saía lá no guideline da ADA, que eu sempre gostei de ler, no comecinho do ano lá, os standards de Diabetes Care ali em janeiro, sempre, metformina primeira escolha, né? Enfim, ficou assim durante muitos anos. Mas nesse paciente especificamente, diabético e com insuficiência cardíaca, continua a metformina como primeira escolha ou não? A pergunta que não quer calar, né? Vamos lá. Se é uma coisa que a gente teve muito esse ano foi guideline de diabetes, certo? Mínimo uns 5 aí. E veja, nos guidelines americanos, no guideline que foi feito em conjunto da ADA com a EASD, inclusive nesse posicionamento da ADA, endossado pelo ACC, de fato há uma recomendação de uma obrigatoriedade de se utilizar gliflozina nesses pacientes, inibidor do SGLT2, certo? Uhum. Onde é que não há consenso? No guideline da ADA, primeira escolha vai ser uma medicação que reduza desfecho, ou seja, inibidor do SGLT2. Certo. A diretriz da SBD que foi lançada... Só lembrando, né, porque às vezes tem estudante que são as gliflosinas, Perfeito. Né, dapagliflozina, por aí vai, empagliflozina e tal. A diretriz da SBD que foi lançada no final do ano passado, início desse ano, ainda traz a necessidade de associar metformina nesse paciente que vai começar inibidor do SGLT2. Certo. Você faria metformina mais gliflozina. Mas, sinceramente, acho que é algo que vai mudar em breve. Certo. Então, a tendência hoje, de fato, é não necessariamente fazer metformina, a não ser que o paciente tenha já uma glicada mais elevada. Que vai ser a maioria, né? Passou de 7,5, ele vai precisar de inoterapia, aquela Mas, coisa, se for né? aquela glicada de 6,7, 6,5, 7, você poderia, sim, fazer só uma empagliflozina ou uma dapagliflozina para esse paciente, que é a medicação de escolha hoje para o paciente que tem diabetes e C. Lembrando que a gente teve esse mesmo questionamento na época que ano passado a gente lançou a diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra da SPC, e eu sou um dos autores, e eu peguei essa parte, né, de pós-alta ali do paciente com síndrome coronariana aguda, e tem lá uma tabelinha que a gente colocou sobre manejo de diabetes nesse cenário. Só vendo o copo meio cheio, meio vazio, né? Quem fala que tem que associar metformina antes é porque quando você vai para os trials clássicos, que a gente vai falar rapidamente ali, que avaliaram as gliflosinas no paciente, inicialmente com diabetes sem C e depois com IC, a maioria dos pacientes, de fato, usava metformina, sei lá, 80% mais ou menos. Então, era uma terapia em cima de outra. Então, vamos tentar reproduzir, né, o negócio e tal, enfim. Mas o pessoal que diz para usar direto é aquele negócio. A evidência que metformina diminui desfecho é escassa, né? Que eu lembro, tem ali umas análises de longuíssimo prazo do KPDS, olha lá, né? Um negócio danado ali, uma análise secundária. Enquanto com gliflozina ficou até meio chato. Já todo estudo que sai, diminui C. Alguns diminuem mortalidade, outros não, mas diminuir internação por IC é sempre, né? Faz sentido, eu acho, colocar como primeira escolha. Sim, definitivamente, faz todo sentido, né? Óbvio que, como você colocou, a maior parte dos nossos pacientes vai necessitar de cara terapia dupla, certo? Isso. Mas é bom ter esse conhecimento, porque já aconteceu de você, poxa, esse paciente ele tem indicação de empagliflozina, mas como eu tenho que fazer metformina, eu vou começar os dois, entende? Certo. Então, se você se sente confortável, acha que é um paciente para utilizar só a medicação, poderia sim fazer a gliflozina. Tá. Ô, Ícaro, só para lembrar, lembrando que a gente está gravando agora em outubro, né? Então, de 2022, depois vai ter mudado, mas saiu pouco tempo atrás, né? Poucas semanas atrás, aquela liberação da farmácia popular entrando, né? A DAPA para tratamento de diabéticos. A gente já está liberando, tinha me dito que era só a partir de novembro que ia começar a liberar mesmo, aquele negócio, parece que tem lugar que está, parece que tem lugar que não está, enfim. Mas todo paciente diabético eu posso prescrever já pela farmácia popular. Como é que ficou esse meio de campo? Não, são pacientes com idade maior que 65 anos, maior ou igual, né? 65 anos, e que tenham doença cardiovascular aterosclerótica. Beleza. Então você informa, o paciente obviamente vai informar a sua idade, e aí é numa modalidade de qual participação, digamos assim, qual pagamento, certo? Perfeito, ele paga um valor bem menor que aquele do mercado hoje da DAPA e consegue retirar a medicação via farmácia popular, que já é um grande avanço. Lembrando que é agora, se alguém estiver escutando em 2023, 2024, pode ter mudado, mas lembrando que é isso, e é um avanço importante, porque realmente, né? Com certeza. Mais uma vez, trocentos trials, né? 2 trials grandes em C com fração de ejeção preservada, 2 trials grandes de C com fração de ejeção reduzida, 3 trials enormes em pacientes diabéticos, né, sem C, né, que são os trials originais.
E é isso, né? Realmente é uma classe de medicações que entrou aí para mudar muito, e muito na parte de ciência cardíaca, especificamente, né? E fica tão paradoxal, Eduardo. A gente está falando tanto de redução de desfecho, redução de sede, de infarto. A gente vai lá para o ambulatório do SUS, gliclazida, metformina, glibenclamida, metformina, né? Então, é muito bom agora poder oferecer algo diferente para esse paciente. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, vale a pena a gente pontuar uma coisa. Vamos lá. A gente hoje tem evidência tanto da EMPA quanto da DAPA na IC de fração de ejeção preservada Certo. e na IC de fração de ejeção reduzida, né? As coisas estão andando tão rápido que se você for ler o guideline da ADA desse ano, lá fala ainda na IMPA para fração de ejeção preservada, né? E aí já saiu o estudo Deliver recentemente colocando DAPA também. Então, que a gente elencou como principal estudo, né, do último congresso. Logo, para quem estiver escutando, deve sair aí no finalzinho de outubro. Agora, comecinho de novembro, a gente vai ter o Congresso da American Heart, o terceiro grande congresso internacional. A gente cobre todos eles, né? Mas o Deliver certamente vai entrar ali no top 3, top 5 do ano, pelo menos, de cardiologia, de uma forma geral. E é isso. Tem gente que acha ruim, né? Meu Deus, as coisas estão mudando tão rápido, não sei o quê. Mas veja, se elas estão mudando para melhor, e a gente está tendo mais opção para tratar o paciente da gente. Tem gente que fala, eu queria que ficasse tudo igual da época da residência, porque não vai, filho. Pelo contrário, a medicina cada vez mais vai acelerar mais, né, a velocidade de mudança. Agora, o que é que você precisa saber? Você tem que destacar, você tem que separar o joio do trigo, o que é ruído, e a maioria dos trabalhos, a maioria dos guidelines, sinceramente, é ruído. Eles acrescentam nada de novo, né, de prático ali, que vai mudar a vida do seu paciente, daquelas evidências que, de fato, mudam a sua conduta no beira-leito, né? E eu acho que a gente tenta muito isso no Grupo Paper, separar esse joio do trigo, né? Tem coisas que, tudo bem, podem até não alterar a conduta agora, mas abrem um braço de estudos que pode alterar daqui a 2, 3, 4 anos, e é importante o especialista saber. Tem coisas que alteram nada de nada, estudos mal feitos e tal, e que muitas vezes o pessoal não sabe interpretar, e aí termina comprando o gato por lebre, né? E tem os estudos que realmente mudam conduta, né? Esses estudos todos que a gente falou aqui de sequefação preservada e sequefação reduzida, você pode até discutir nas frações de ejeção preservada que não diminui a mortalidade, tudo bem, mas diminui o desfecho, diminui a internação, desfechos importantes. E lembrar isso, né? Do mesmo jeito de hipertensão, a gente faz essa analogia. Por que você dá o antihipertensivo para o paciente hipertenso? Para baixar a pressão. Não. Para baixar a pressão e, com isso, diminuir o desfecho. Por quê? Porque a gente tem uma penca de remédio antihipertensivo que foi estudado, que diminuiu a pressão e não diminuiu o desfecho. Não adianta muita coisa, certo? É o desfecho mole que a gente fala, né? Diminuiu o HVE, diminuiu... Mas o paciente morreu menos, teve menos AVC, Não. Então, sinceramente, não adianta muita coisa. E no caso de diabetes, né, até ali, metade dos anos de 2010, tinha muito isso, né? Um bocado de medicação, né? Algumas diminuía complicação microvascular, mas o macrovascular, que é o que ferra a vida do paciente mesmo, né? Não que diminuía, mata, né? que mata, né? As complicações microvasculares muitas vezes vão penalizando muito o paciente. Limitam o paciente. Limitam muito, exatamente. Mas são igualmente importantes também, né? Porque qualidade de vida, você ter que mandar um paciente para diálise, todo o custo social disso e tal. Mas as gliflosinas e outras medicações dos novos antidiabéticos vieram para alterar esse contexto. E hoje em dia eu diria que não é aceitável um médico está fazendo o consultório, vendo pacientes diabéticos, né? Enfim, não é aceitável que ele não domine esses conceitos. Concordo. Porque foram tantas décadas para a gente finalmente chegar numa coisa que prestasse, e aí você simplesmente, não, isso não é para mim, eu não vou aprender a usar, isso é para o especialista. Não tem especialista para dar conta de todo mundo. Não tem como ter endocrinologista para atender todos os pacientes diabéticos do Brasil. Não tem, é impossível isso. Então, o médico generalista, se você faz consultório, se você é geriatra, se você é clínico geral, se você é anestesista, você vai manipular essas medicações, você tem que saber dose, tem que saber contraindicação e por aí vai. Né? Acho que é bem isso. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.